Os meus pais estão consumindo macarrão integral. Mas será que é integral mesmo? No vídeo de hoje eu vou ensinar como identificar um macarrão integral de verdade. Se você não me conhece, eu me chamo Nádia Gesser e ajudo você a desvendar os rótulos de alimentos para fazer escolhas mais conscientes e saudáveis. Os meus pais consomem macarrão integral porque no plano alimentar deles, elaborado por nutricionista, está lá sugerindo, né, macarrão integral, uma opção de carboidrato. Outro dia eu estava almoçando lá na casa deles e comendo macarrão integral e de repente eu me lembrei, gente, mas será que é integral mesmo? Pai, deixa eu ver a embalagem, né, do macarrão que vocês estão comprando. Por que eu tive esse alerta? Porque não basta estar escrito integral na frente da embalagem. O que importa é a lista de ingredientes. Então, eu até peguei 2 macarrões aqui de exemplo para a gente analisar a lista de ingredientes, para a gente identificar se realmente é integral de verdade. Então, a primeira opção que eu tenho aqui de macarrão, na frente até fala massa integral, 70%, então significa que 70% desse produto é integral. E aí a gente vai na lista de ingredientes. Farinha de trigo integral e farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, aqui é uma mistura de 2 farinhas. Farinha de trigo integral como primeiro ingrediente, então isso já é um ponto positivo, porque para ser integral, gente, eu tô travando nessa palavra, o vídeo vai ser difícil de gravar hoje. Para ser considerado um macarrão integral, o primeiro ingrediente precisa ser uma farinha integral. Então, aqui já está ok. Mas percebam que tem a presença da farinha de trigo branca, refinada. Você já percebeu isso? Até coloque aqui nos comentários, quando você vai comprar um macarrão integral, você olha apenas a frente da embalagem, é integral e já coloca no carrinho, ou costuma ler a lista de ingredientes? E aí, seguindo então aqui, uma outra opção de macarrão que eu encontrei, também, né, na frente da embalagem, fala que é integral, rico em fibras, e aí a gente vai ver então a lista de ingredientes, porque é o que eu falo muito aqui no meu canal, que o que vai dizer de fato sobre o produto, o alimento, é a lista de ingredientes. E esse aqui tem apenas um ingrediente, que é a sêmola integral de trigo duro. Apenas um ingrediente, não tem a mistura de farinhas. E aí eu quero aproveitar e esclarecer então essa diferença, né? O que é a sêmola, né? A sêmola de trigo duro. O que é o trigo duro, né? Trigo duro é um tipo de trigo mais usado nas massas, no macarrão, porque ele deixa a massa mais firme, é mais fácil de atingir o ponto ali de cozimento, o al dente. Já o trigo comum é utilizado mais para pães e bolos, que seria uma farinha mais macia, tem outro comportamento. Então, para cada finalidade, existe um tipo de trigo melhor. E aí, tem os 2 tipos de trigo, o trigo comum e o trigo duro, grã duro, às vezes aparece assim. E aí, qual é a diferença, então, da sêmola de trigo para a farinha de trigo? A sêmola seria a moagem mais grossa. E a farinha de trigo é a moagem mais fina. Tanto a sêmola mais grossa quanto a farinha de trigo mais fina, a gente tem as 2 versões, a refinada e a integral. Aí a diferença da refinada para a integral é que a integral mantém o grão do trigo completo, com o germe, com o farelo. Por isso, os benefícios, né, de ser um alimento integral. E aí,
O que achou desse esclarecimento? Já havia parado, né, para ler a lista de ingredientes de um macarrão, seja o tradicional ou o integral? Se você quer aprender a fazer escolhas alimentares mais conscientes, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo.